Bom dia! Gratos por estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, diariamente, e também na nossa escola dominical online. Os novos que chegam, sejam bem-vindos, e os que já estão há tempos, todos estamos aprendendo cada vez mais da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de convidá-los a abrir a Palavra de Deus lá no Velho Testamento. Nós vamos estudar no livro de Provérbios, o capítulo 6, e dos versículos 19 do versículo 12 até o 19. Provérbios, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 19. O tema de hoje será cuidado com a maldade. Cuidado com a maldade. Bíblia aberta, vamos ler então Provérbios, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 19. A palavra de Deus nos diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas, discórdias entre irmãos. Bíblia lida. Vamos agora pedir a direção divina para o estudo da manhã. Oremos. Gratos, ó Pai, pela bênção da vida eterna em Cristo e pela alegria de diariamente falar no nosso coração através da Tua Palavra. Ela tem sido viva, ela tem sido eficaz, ela tem sido transformadora em nossas vidas. E nesse instante em que lemos o Teu texto, pedimos que o Senhor venha falar conosco através dele, nos dar o alimento espiritual, e usa como instrumento para que possamos aprender mais de Ti. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Cuidado com a maldade. Quando falamos em maldade, nós vamos procurar entendê-la inicialmente com o nosso dicionário. Lá no dicionário, a maldade é definida como qualidade ou caráter de mal. Encontramos algumas outras palavrinhas que são sinônimas: perversidade, crueldade, iniquidade e malvadez. Olhando já para o lado teológico, aprendemos que a visão teológica coloca para nós essa maldade que o dicionário traz é algo inerente no coração do homem depois da queda. Claramente se vê isso em Romanos, no capítulo 6, o versículo 19. Essa maldade que tem no coração do homem, que ele nasce com ela, o texto nos diz: fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Nós nascemos em pecado e miséria. E, graças à ação de Jesus Cristo ter morrido na cruz para nos salvar, ter conquistado o perdão pelos nossos pecados e ter mandado o seu Santo Espírito para que viesse ser derramado ali no Pentecostes em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo habita em nós e agora ele vai transformando a nossa vida interior. Ele vai mudando, tirando o prazer do pecado para, a partir de agora, pela presença do Espírito Santo, o prazer de servir a Deus. E a cada dia nós vamos nos santificando. Também aprendemos que, graças a essa libertação em Cristo, temos o controle dele em nossa vida, em nosso homem interior, em nossa direção. E o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 22, nos traz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E graças
a ação de Jesus Cristo, ter dado a sua vida por nós, pago por todos os nossos pecados, e ter mandado o Espírito Santo ir habitar em nós, a partir de agora nós estamos sendo santificados, transformados. E é claro que vamos passar a vida inteira nesse processo. E na hora que nós morremos, o Espírito Santo santifica completamente para que a gente possa entrar na vida eterna. Romanos capítulo 6, o versículo 23, traz para nós algo fundamental. Porque o salário do pecado é a morte. Nós todos morremos por causa do pecado, da queda dos nossos primeiros pais. A promessa agora é maior da palavra, mas o dom gratuito de Deus, é um dom dado por Deus, o favor imerecido de Deus de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós morremos por causa do pecado, mas em Cristo nós viveremos para sempre. Nós já morreremos fisicamente, mas espiritualmente estaremos na eternidade com Ele, desfrutando da vida eterna. Quando nós lemos também em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 16, nós aprendemos algo assim importantíssimo. Que a partir de agora, nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Então o Espírito Santo ele vai agora operar em nós em todo o tempo para vencermos essa maldade. Nós temos que tomar cuidado com a maldade. Esse é o nosso tema da escola dominical, cuidado com a maldade. E o Espírito Santo vai nos ajudar a viver numa ordem crescente do mal. E diz o Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne é nascida em pecado e miséria, mas agora, transformados pela presença do Espírito Santo, nós vamos recebendo o poder, a capacitação para resistir aos desejos da carne, que são contrários à vontade de Deus, e capacitados a viver uma vida no Espírito, guiado por Ele, para uma vida agradável a Deus. Por isso nós vamos meditar alguns pontos importantes nesse cuidado com a maldade. Em primeiro lugar, devemos estar atentos que a maldade é crescente no mundo. Estamos vendo coisas que nunca poderíamos imaginar. E agora, com a presença das tecnologias, da internet, nós temos tomado conhecimento em todas as partes do mundo. O grau de maldade que o ser humano tem, aquele que não anda com Deus. E tudo isso teve a sua origem quando nós lemos lá o primeiro livro da Bíblia. Nós descobrimos que o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que eram os representantes, eles obedeceram a Deus. Com isso, eles trouxeram a maldade para o coração humano e ela passou a fazer parte da humanidade. Isso a gente percebe e lê lá em Gênesis capítulo 6, o versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. E no capítulo 6 também, no versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E isso a gente percebe no tempo presente, em todos os países, em todos os lugares, há uma maldade cada vez maior, crescente. Nós temos que tomar cuidado com ela. E a Bíblia trata esse homem que não serve a Deus, esse homem que pratica a maldade, a Bíblia chama até de homem de Belial, não é? É o homem vil sem valor, ele tem um prazer de praticar essa maldade. Isso está claro lá em Provérbios 6, do versículo 12 ao versículo 13. O homem de Belial, ele é depravado e perverso. E esse homem é vil, ele é infame e desprezível, e ele procura usar palavras enganosas, pisca o olho, balança os pés, faz sinal com os dedos, está sempre tramando algo contra o seu próximo para o seu próprio benefício.
Esse é o chamado homem de Belial. E quando nós lemos lá o texto, né, de Provérbios 6:12, né, que traz o homem de Belial, reflete para nós claramente, quando estudamos essa palavra, né, Beliel, ou Belial, ou Beliar, era usada também para aquela entidade, né, adorada, Baal, da mitologia cananita, que era adversário do povo escolhido. E essa palavra Belial também, no Novo Testamento, isto no Velho, no Novo Testamento é mencionada como oposto da luz do bem de Jesus Cristo. E esses homens de Belial, essas pessoas que não servem a Deus, elas estão sempre em oposição àqueles que querem fazer o bem. Estão sempre procurando tentar derrubar aqueles que procuram servir a Deus. E nós devemos estar atentos a eles, né, constantemente. Provérbios 6, capítulo 6, versículo 13 e 14, ele descreve muito bem essa pessoa, né? Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia, né? Dissimula, né? Sempre está procurando criar contendas, brigas, discussões, tem prazer de ver as pessoas brigando umas com as outras, não é? E há uma orientação bíblica para nós, quando nos deparamos com essa maldade crescente no mundo, e Provérbios alerta, né? Provérbios escrito por a sua maioria por Salomão, o homem mais sábio que viveu na terra, e ele aconselha o servo de Deus a manter-se à distância dessas pessoas, né? Provérbios 4, de 14 a 17. Por quê? Porque eles perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. E isso é contagiante, isso contamina bastante, né? Por isso, o Salmo 19, o versículo 119, versículo 115, nos diz: afaste de mim os que praticam o mal, quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Devemos viver longe daqueles que praticam o mal, porque isso não agrada o nosso Deus. E a cada dia nós temos percebido que isso tem crescido em todo lugar, em todas as partes do mundo, né? E tomar cuidado, porque nós não podemos, vamos dizer assim, não podemos evitar isso, mas podemos aprender com o Salmo 1:1, né? Nós devemos, não podemos evitar esse mal presente, né, crescente na sociedade, mas há uma orientação aí. Ao conviver com as pessoas que praticam o mal, nós temos um perigo muito grande, o risco de aprender com eles. Nos lembramos dos nossos filhos, nós orientamos muito bem em casa, e eles saem, vão para a escola, vão para as festas, para outros lugares e voltam falando, né, e às vezes até com práticas que não agradam a Deus, porque isso é muito contagiante, né? Por isso nós temos que tomar cuidado quando diz no Salmo 1, versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Temos que estar tomando cuidado, porque está por toda parte essa maldade, e hoje nós não precisamos nem correr atrás dela, ela vem até nós, e as tecnologias estão comprovando isso, né? A gente percebe, a maldade vem através das mídias, e eles tentam fazer com que pratiquemos o mal, e nós temos que estar atentos, né? Guiados pelo Espírito do Senhor, usar bem as tecnologias, usar bem as mídias, e não se deixar levar por esse lado também não agradável a Deus que está presente nas mídias atuais. Agora, para que isso aconteça, né, diante dessa maldade crescente, nós temos que viver a nossa vida no Espírito, né? E o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a enfrentá-la. Quando nós lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 25, o apóstolo São Paulo nos alerta para viver diante dessa maldade crescente,
para que a gente tenha cuidado com a maldade. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. No 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. E lá no versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas, quais são? E devemos estar atentos a elas: prostituição, a impureza, a lascívia, que é o desejo excessivo pela questão sexual, a idolatria, é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Essas pessoas que fazem isso não herdarão o reino de Deus. E por isso nós temos que estar distante delas e não nos deixarmos contagiar por elas e não praticar aquilo que elas praticam. E no versículo 20, isso eu li o versículo 16, 17, 19, 20, 21, e agora no versículo 22, nós aprendemos claramente para combater essa maldade, né? Estar em alerta diante dessa maldade crescente. E aí nos diz: mas o fruto do Espírito é o amor. E essa é a forma que nós combatemos essa maldade crescente. O gozo, ou seja, a alegria, a paz, a longanimidade, ou seja, a tolerância, a benignidade, ser bom por dentro, e a bondade, a ação da bondade demonstrada nos nossos atos, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso tudo é prática daquele homem de Bilial que falou o texto, daqueles que não servem a Deus, daqueles que seguem a maldade presente em nosso contexto social. Mas vejamos que agora em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 a 19, temos o segundo ponto importante, né? Cuidado com a maldade. Primeiro, a maldade é crescente no mundo, mas agora, em segundo lugar, a maldade é abominada por Deus, ou seja, Deus detesta a maldade. No texto que lemos inicialmente, ficou bem claro isso de Provérbios 6, do versículo 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Esse tipo de prática é tudo aquilo das pessoas que estão seguindo a maldade presente no contexto social em que vivemos, e nós temos que estar realmente atentos e alerta para não se deixar levar por elas. Por que isso aconteceu? Não é? Quando nós observamos lá em Gênesis, no capítulo 6, o versículo 5, né, nós percebemos bem a Deus vendo a maldade humana naquela época, ele abominando, né? No capítulo 6, versículo 5 nos diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E o que aconteceu? Veja bem, agora no versículo 6, capítulo 6, o versículo 6 de Gênesis. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, foi muito triste. Disse-lhe, no versículo 13, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Foi o que aconteceu com o dilúvio. O dilúvio veio, Noé pregou a sua geração para o arrependimento, ele foi aquele que pregou, alertou, mas eles não ouviram, eles preferiram viver
na sua maldade. Noé construiu a arca, orientado por Deus, e a arca foi a salvação que Deus usou para Noé, sua esposa e seus 3 filhos e esposa, Sem, Cão e Jafé. E assim Deus aniquilou, não é? Deus deu fim à humanidade que estava presente ali na época de Noé por causa da maldade. E quando nós lemos, não é? Nós lemos agora em Oséias, no capítulo 4, o versículo 1, do 1 até o 3, não é? A gente vê que a maldade impera hoje, é afronta a Deus. Deus não se agrada de nenhuma dessas práticas que o mal que está presente na sociedade. E em Oséias, no capítulo 4, versículo 1, ele coloca: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Deus, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Aquele que pratica a maldade não tem prazer na verdade, gosta da mentira, gosta das fake news, nem amor, não tem amor nenhum pelo próximo, quer ver o mal do próximo, tem prazer de ver o mal do seu semelhante, e nem o conhecimento de Deus, porque se tivesse o conhecimento de Deus, não agiria dessa forma. E ainda lendo em Oséias, no versículo 2 agora, não é? Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. É triste ver, né, esse tipo de prática tão presente em toda a humanidade. Ainda hoje, isso é abominável diante do Senhor. E no versículo 3 ainda de Oséias, aprendemos: por causa disso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Então nós percebemos tudo isso presente na ordem, né? Veja a destruição praticamente da terra, né? Os problemas ecológicos que temos vivido atualmente por causa da maldade humana em não pensar no seu próximo, em apenas explorar, viver uma vida de não cuidado com a própria natureza, nem cuidado com o seu próximo, apenas pensando no tempo presente, vivamos e morramos, comamos e bebamos que amanhã morreremos, e esquece de que a maldade presente afasta o homem de Deus e cada vez mais ela é abominável diante de Deus, e as consequências aí estão diante dos nossos olhos. Por isso, né, aprendemos que os dias atuais são de maldade intensa, mas um dia terá fim. E quando nós lemos o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que se refere às coisas que acontecem no nosso tempo presente, ao final, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fica claramente, né? Deus não se agrada do mal e Ele faz a sua justiça. E ali no texto diz: mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Nós vemos bem claramente que aqueles que praticam essas maldades, eles não estarão conosco na eternidade, vivendo na paz, na alegria com Deus, tendo a vida eterna, a felicidade eterna. Eles não terão, eles viverão eternamente na perdição eterna. E quando nós lemos também agora, no capítulo 22, no versículo 11, é um alerta muito grande, é um alerta para nós hoje. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo, agora veja bem, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, porque nós receberemos a coroa de glória, a coroa da vida, viveremos eternamente com o Senhor. Não viveremos no chamado inferno que a Bíblia coloca, banidos da face de Deus, nunca mais teremos contato com o Senhor Deus, e essa maldade pode nos levar a isso no tempo presente. E ainda, não é? Agora no capítulo 22,
o versículo 12 ainda, a orientação. E eis que cedo vem. Nós todos sabemos que Jesus Cristo está para vir. Ele veio a primeira vez e morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, é nosso advogado junto do Pai, mas ele prometeu a segunda vinda. E ela virá para nos buscar, para nos levar com ele. E o meu galardão está comigo. E para dar a cada um segundo a sua obra. Aqueles que andam fazendo a vontade de Deus receberão bênçãos do Senhor. Receberão bênçãos na vida eterna. Receberão o galardão. Não é? São as bênçãos que Deus vai conceder a todos aqueles que fazem a sua vontade. Também, quando nós nos deparamos com algo assim muito importante, cuidado com a maldade, né? E a gente, pela primeira parte da meditação, a maldição, essa maldade, né, terrível, é crescente no mundo. Um segundo ponto importante, a maldade é abominada por Deus. E aqueles que a praticam não vão viver eternamente com Deus. Mas, em terceiro lugar, a maldade produz destruição. E ela é terrível porque ela destrói sonhos, alegria e felicidade. Ela causa tristeza à vida das pessoas, né? E todos que a praticam, seus agentes serão aniquilados. É quando nós aprendemos lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. A promessa daqueles que fazem a vontade de Deus, não andam segundo a maldade. E Paulo, o apóstolo Paulo, ainda destaca a nós essa grande verdade, né? Que a maldade produz destruição. Não se deixe enganar. Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem pratica, tudo que ele faz, Deus sabe. Deus está atento, Deus está a observar. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Ele vai colher aquilo que ele pratica. Planta a maldade, colherá a maldade. Planta a vontade do Senhor, colherá a vontade do Senhor. E no capítulo 6, o versículo 8, ainda aprendemos: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E essa vida que nós vivemos no Espírito, guiados por Ele, nos auxilia a enfrentar essa maldade, não nos deixar levar por ela, não ser conduzido por ela, porque quem nos conduz é a presença do Espírito Santo em nós, que alcançamos graças à ação. E lembrando também que será apanhado o indivíduo na sua própria maldade. Aquele que pratica o mal terá suas consequências. Quando nós vemos lá em Provérbios, capítulo 11, o versículo 5, nós aprendemos: a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. E no versículo 6, a justiça dos justos livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Então vejam bem, quem pratica o mal acabará enfrentando a sua própria maldade e sofrerá as consequências dessa maldade nessa vida e também na eternidade. E nós aprendemos lá no Salmo 37, versículo 9: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E é tão bom saber disso. Nós que andamos no caminho do Senhor, guiados pelo Espírito de Deus, temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e vivemos uma vida agradável a Ele, sendo transformados, santificados diariamente, vamos receber a herança eterna, né, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E também, quando nós abrimos lá e lemos em 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, é um alerta para nós: cuidado com ela. Por isso nossa meditação nesta manhã: cuidado
com a maldade, cuidado com ela. E o apóstolo Pedro alerta: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias. Devemos fugir de tudo isso, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, crescemos a palavra de Deus, mais nós somos santificados diariamente, porque o processo acontece diariamente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós buscamos, falamos com Deus através da oração, e Ele fala conosco pela sua palavra, e diariamente nós somos santificados, transformados, purificados e capacitados a enfrentar essa maldade e a não se deixar levar por ela, e até capacitados a levar a mensagem de salvação a essas pessoas que estão na prática dessa maldade. E é maravilhoso saber que o Senhor pode salvá-las, transformá-las, mudá-las, e nós pregamos para que elas sejam transformadas, mudadas e compartilhem conosco da vida eterna com o nosso Deus. Agora vejamos que, concluindo a nossa meditação nesta manhã, há um conselho final a nós. Veja bem: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É um conselho nosso muito importante, porque a maldade não é crescente no mundo e ela realmente tem causado problemas. A maldade, ela é abominável diante do Senhor e ela produz destruição. Por isso a orientação da nossa vida, né, para que a gente realmente viva, né, longe da maldade, longe do mal, e aprenda a fazer o bem, atenda a justiça e repreenda o opressor, e defenda o direito do órfão e pleiteie a causa dos vivos, porque nós estamos aqui para fazer o bem diante dessa sociedade atual e combater essa maldade que está presente em nosso mundo. Por isso nós somos chamados, não é? Nós vamos cantar o hino final, não é? O hino final fala a nós: avante, avante, ó crentes, não é? Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Também o hino vai conclamar: avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vestir sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então, eternamente, será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo, o Salvador. Antes de nós cantarmos o hino, para encerrarmos a nossa escola dominical online, nesta manhã, eu vou fazer uma oração. Pai amado, como é bom nós sentimos o Teu amor para conosco. Ali no Éden, Adão e Eva pecaram contra a Tua grandeza e o Teu poder, desobedeceram ao Senhor. Trouxeram para nós a queda, o pecado, a maldade, a morte. Mas o Senhor é tão amoroso para conosco, que é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que mandou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo. É o chamado segundo Adão. E graças a Jesus Cristo, hoje nós conquistamos o perdão eterno. E a maldade não tem mais poder nenhum em nossa vida, porque o Teu Santo Espírito habita em nós. E o Teu Santo Espírito nos capacita a viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida digna diante do Senhor. E o Senhor diariamente tem transformado os nossos corpos. E não temos mais prazer nenhum em fazer nada que desagrade a Ti. E continua, Pai, santificando as nossas vidas,
nos lavando, nos limpando e capacita-nos a estarmos atentos à maldade e não nos deixamos levar por ela. Tem misericórdia, ó Pai da humanidade, e capacita-nos a falar do teu amor àqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda são guiados por práticas que não agradam a ti. Nos usa para que eles possam vir a te conhecer e vir a deixar essa vida que não agrada a ti e vir a ter a mesma vida, a vida eterna que alcançamos em Cristo. Guarda, ó Pai, aqueles que estão conosco assistindo a escola dominical, que estão precisando da ação tua na parte física, na parte espiritual. Nos assista com a tua graça e com o teu poder. Cuida, ó Pai, da nossa nação, cuida de todos os estados brasileiros, de todos os municípios. Guarda aqueles que estão enfermos, que pedem as nossas orações, e seja, ó Pai, acompanhando aqueles que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo. O Senhor nos consola. Guarda-nos, Senhor, durante esse dia e durante essa semana. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos cantar o hino. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai-vos a cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vestir sua armadura, em seu poder marchar, no bolso sempre achados, verando em oração, e em meio